que me levou a ser uma cartomante, eu costumo dizer que foi um chamado, porque, na verdade, eu tive uma grande atração pela parte mística. Aí eu comecei lendo o oráculo, um oráculo de... na verdade, eram mensagens que se chamavam-se Cartas das Bruxas. E aí eu fazia meditações em cima das Cartas das Bruxas. E aí eu comecei a olhar aquelas mensagens e responder algumas perguntas minhas mesmo. Então, assim, eu comecei por autoconhecimento, e depois eu fui respondendo perguntas e eu fui vendo que foi valendo a pena. Aqueles momentos para mim me deixavam tranquila, eu via também respostas que valiam para mim depois. Então eu comecei a ler dessa forma e depois eu ganhei um outro oráculo, que na verdade era o Lenormand, já o baralho cigano. Ganhei de uma amiga artista e fui começando a ler e a entender, estudar de forma muito autodidata inicialmente. Eu comecei a ler os oráculos, eu era adolescente, eu tinha 15 anos, eu ganhei as cartas ciganas, eu tinha 22 anos, e quando eu fui mais para o lado profissional, eu já tinha uns 28, 27 anos. Eu me tornei uma cartomante, primeiramente eu lia o Lenormand, e depois eu conheci o meu mestre, que é o Carlos Moraes. Ele é um tarólogo, e de tanto ser atendida por ele também já era meu amigo, eu cheguei para ele e falei assim, e eu enchia a cabeça dele de pergunta, até como amiga, aquela pessoa que fica indo atrás. E aí um dia eu falei assim, Carlos, deixa eu ler para você o baralho cigano, também como agradecimento de você tanto me ajudar. E aí eu fiz leitura para ele. Ele ficou impressionado com a leitura, ele gostou muito, e ele falou assim, nossa, você tem muito talento, por que você não estuda? Por que você não trabalha com as cartas? E na época eu não levava exatamente para esse lado, mas aí ele também me colocou de uma forma muito bonita, que ele disse, eu queria ter o prazer de ser o seu mestre, e eu muitas vezes troquei a aula pelo pagamento junto com a minha leitura do Lenormand. E aquilo para mim, aquilo começou a me tocar, porque eu via que eu atendia as pessoas, ajudava as pessoas, e ele viu aquele talento em mim. Eu também sou muito grata ao meu mestre por ele ter me ajudado a ver esse talento em mim. E aí eu comecei a fazer aula com ele, eu fiz a aula com ele, depois eu fui para estudar a mente humana, porque eu percebi que era algo que ia me complementar muito, ia me ajudar muito, então eu fui para psicanálise. Depois eu fui para um curso específico que chama-se Psicanálise do Tarô. E assim, eu fui vendo o tarô como uma resposta para mim, trazia respostas muito profundas e me ajudava muito com o meu interior, com angústias e respostas para a vida em geral. E eu via que ajudava pessoas também. O primeiro oráculo da porta de entrada. Primeiro, como eu disse, eu fazia leitura com o oráculo de mensagens. Depois eu fui para o baralho cigano, que foi um presente de uma amiga artista. Quando eu comecei, o meu propósito era com autoconhecimento. Aí depois eu fui para o Lenormand, e aí eu tive uma ideia mais de premonição com o Lenormand. Eu me senti preparada para atender quando eu entendi que eu tinha uma intimidade com os oráculos, quando eu já tinha também um nível de experiência de atendimento, mesmo de forma filantrópica, e eu via que tinha resultados muito interessantes. Então eu comecei a ter confiança no oráculo e na minha intimidade com ele. Foi aí que eu comecei a me sentir segura para atender. Antes de ser cartomante, eu era consulente, e os assuntos eram os mais variados possíveis. Eu falava de saúde, eu estava querendo uma transição de carreira, que na época eu não tinha muito um foco definido inicialmente, e aí eu falava sobre isso também. Relacionamento, com certeza, parte amorosa também, espiritualidade, então sempre assuntos variados. Eu tenho alguns rituais para abrir as cartas, são algumas crenças minhas, como eu gosto de acender uma vela para minha padroeira, que é a Santa Sara Kali.
eu gosto de fazer as minhas orações para os céus, para pedir verdade, sabedoria, para pedir que as cartas abram para mim a realidade dos fatos, que eu possa ter sabedoria para lidar com os atendimentos. Então, eu gosto de fazer as orações antes de abrir as cartas. Mania, eu acho que também talvez entre um pouco para o ritual, assim, porque eu gosto de fazer algumas defumações com incenso nas cartas, eu gosto de, às vezes, colocá-las com os meus cristais também. Então, guardar sempre separado de tudo, ter as toalhas certas para colocar na mesa. Eu acho que manias são mais essas, assim. Então, eu não acredito que o baralho velho ou o baralho novo tenham energias tão diferentes, porque, na verdade, eu acredito na energia de consagração que você dá ao baralho e a energia que você está consagrando na hora de você utilizar. Então, essa é a diferença para mim. De um novo e um velho, é a função que ele está ali fazendo com você, que é a importância para mim do baralho. Olha, sobre tocar no meu baralho, eu não sou fã, eu não gosto muito, porque tenho uma crença muito forte sobre a energia e a emanação de energia das pessoas. Então, como eu faço defumação, eu consagro também para estar usando o meu tarô, meu baralho, eu não gosto de trocar energias assim com as pessoas tocando, então, não. A minha mesa de atendimento, eu tenho alguns cristais normalmente de transmutação, cristal de proteção. Eu também tenho um punhal, que ele é um punhal que eu coloco ele como se fosse um símbolo de proteção, também porque é um símbolo de proteção cigana. E eu gosto muito, então eu consagrei ele, tem em cima da minha mesa também. E meu copo d'água que eu bebo. E é isso que tem em cima da minha mesa. Quando o baralho fica velho, a ponto de eu não conseguir usar mais, normalmente eu guardo. Eu já fiz arte também com baralho. O meu primeiro baralho, meu primeiro tarô, que eu não uso mais de tão velho que ele tá, eu deixo em cima de um quadro, coloco ele num quadro em cima de uma mesa, e às vezes eu troco as cartas, porque eles para mim são arquétipos. Então, para eu ativar algum arquétipo, eu vou lá e coloco as cartas novamente, às vezes troco. Por exemplo, em cima da minha mesa eu tenho a temperança, eu tenho a imperatriz e o mago, que para mim fala muito de saúde, de transformação de vida, de prosperidade. Então, eles viraram arquétipos, e às vezes eu uso esses baralhos para fazer por exemplo, essa utilização ou arte, ou a maioria deles também estão guardados. Eu utilizo alguns tipos de baralho nos meus atendimentos. Eu tenho vários tipos de tarôs na minha mesa, e normalmente são elementais, tem alguns que são mais ligados a atendimento para dinheiro, que eu uso. Troco também, às vezes, para energia de amor. Então, eu tenho alguns diferentes, de temas diferentes. Todos são Rider-Waite, mas algumas temáticas um pouco diferenciadas. E aí eu vou, com a minha intuição, modificando conforme a leitura pedir. Um dos temas mais difíceis que eu vejo nos atendimentos é lidar com o assunto de relacionamento abusivo. Porque é muito importante, nós que trabalhamos com pessoas, sinalizarmos quando o relacionamento não está saudável, quando a situação já está doentia, e às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o tamanho da toxicidade da situação. Então, quem está aqui desse lado, como o cartomante, a pessoa que está atendendo, tem que ter muito tato para colocar a situação. Eu acho importantíssimo sinalizar, né? Mesmo se a outra pessoa estiver perguntando mais, vai dar certo, não vai dar certo. Mesmo assim, eu sinalizo quando a coisa não é saudável, para que a pessoa tenha consciência, para ela começar a tomar passos, ou de melhorar a relação, quando dá para melhorar, claro, ou de começar a pensar se não é o caso de sair dela. O baralho Lenormand, ele é composto por 36 cartas e tem muita lenda que se fala sobre esse baralho. As pessoas acreditam que ele foi criado pela Madame Lenormand, uma francesa que nasceu em 1772, que tinha
fama de ler para pessoas muito da nobreza, pessoas muito importantes. Dizem que ela também previu a ascensão e queda do Napoleão Bonaparte. E quando, na verdade, outras histórias que são contadas é que o baralho saiu de um jogo de tabuleiro criado por um alemão, também em 1700, e até mesmo como jogo de marketing, foi colocado, atrelado ao nome da Dame Lenormand, porque ela era muito famosa com o trabalho dela, e o Lenormand, ele chegou até as mãos dos ciganos, e foi sendo difundido no mundo todo, chegou aqui no Brasil com essa ideia dos ciganos também, porque o Lenormand passou por algumas mudanças, algumas alterações, e então no Brasil ficou mais conhecido como baralho cigano. Então, para vocês entenderem as pequenas mudanças que aconteceram entre o baralho Lenormand e o baralho cigano, eu trouxe um exemplo para vocês da carta número 2, que no Lenormand nós temos os trevos, e no baralho cigano, nós vamos ter os obstáculos, sendo que, trazendo uma referência também ao Lenormand, esse baralho cigano, os obstáculos, ele tem um trevo aqui embaixo também, para fazer essa referência. Eu sou Tieme Kimura, sou cartomante, terapeuta holística, e eu convido vocês para o Cartomancia, um evento que nós vamos falar sobre baralho cigano, Lenormand, vamos bater um papo bem gostoso. Eu espero vocês por aqui.